Boa noite a todos, a paz do Senhor, a todos os nossos irmãos. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço a nosso Senhor Jesus Cristo para que ilumine a minha leitura e para que ilumine a todos os que ouvirem essa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler hoje para vocês 1 Coríntios, ainda estamos no capítulo 11, versículo 17. Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quando as demais coisas ordená-las, ei,
quando for ter convosco. É muito sério essa passagem da ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, porque nós temos que comer o pão juntos e beber do vinho, ou no caso do suco de uva que é servido nas igrejas, como sangue de Cristo, todos juntos, com muito respeito, e nos examinarmos antes. Quando ele fala que examinarmos antes, é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, falar com Deus sinceramente, honestamente, porque eu posso não ver o erro do meu irmão e nem os meus, né? Mas Deus vê tudo. E tem uma passagem que Jesus fala para tirarmos a trava do nosso olho antes de vermos a falha do nosso irmão. Então devemos nos examinar com bastante responsabilidade. Aqui fala também sobre controle de peso, um corpo disciplinado. Se você luta para controlar seu peso, a Bíblia contém tanto palavras de encorajamento quanto de admoestação. Seja tolerante. Deus traçou sua composição física. Recuse criticar o que ele criou. Seja grata ou grato. Deus lhe deu uma nova e triunfante natureza em sua conversão. Você é advertida a dar graças a Deus, que é quem lhe dá a vitória no Senhor Jesus Cristo. Seja cuidadosa. Aqui está no feminino porque essa é a Bíblia da mulher e aqui está falando especificamente para as mulheres, mas não que homens não possam ouvir e tomar para si também. Tá? Seja cuidadosa. A Bíblia, quando fala a favor da moderação e contra a glutonaria, condena a indulgência excessiva. Resista a porções a mais de comida gordurosas que acrescentam quilos extras. Seja disciplinada. Obter moderação ao comer fortalecerá suas áreas de sua vida, outras áreas de sua vida. Paulo afirmou que, apesar de todas as coisas lhe serem lícitas, ele se recusava a ser dominado por qualquer uma delas, porque nem todas lhe eram úteis. Minha mãe costumava dizer que devemos ser comedidos, nem de mais e nem de menos, em tudo na vida. Lembrei dela agora. Seja ativa. Exercícios regulares ajudarão você a alcançar e manter o peso ideal. A atividade também melhora a produtividade, a resistência cardiovascular e a agilidade mental. O escritor de Hebreus encoraja os irmãos a correr com perseverança. Seja persistente. Assim como Paulo terminou a corrida, você também pode perseverar se estabelecer uma meta e avançar vitoriosa até alcançá-la. Ai, que interessante, eu precisava ouvir isso. Bom, então aqui está claro que nós devemos ser comedidos em relação ao nosso peso, praticar exercício físico, né? E sermos disciplinados em tudo, principalmente na nossa alimentação. E quando for nos alimentar para matar a nossa fome, que façamos isso em casa. Na igreja, nós vamos comer o pão e o vinho ou o suco de uva para representar e celebrar a Santa Ceia do Senhor, ok? Vamos dividir isso direitinho.
Do versículo 23 ao 34, a prática da ceia do Senhor começa pelo dar graças. Essa prática é também um memorial da expiação de Cristo na cruz, uma prática de comunhão entre os cristãos, um testemunho da morte de Cristo em seu favor e um meio pelo qual os cristãos são desafiados a examinar suas vidas espirituais. Compartilhar o mesmo pão demonstra a unidade do corpo de Cristo. Comer do pão e beber do cálice traz à memória a morte sacrificial do Senhor na cruz. No versículo 29, como uma alternativa aos banquetes cultuais dos pagãos, os coríntios haviam decidido realizar seus próprios banquetes, celebrados em conjunto com a ceia do Senhor. Ao que parece, os cristãos ricos estavam festejando e bebendo em grupos isolados, enquanto os pobres permaneciam com fome. Ressaltar as divisões sociais entre eles era uma ofensa ao corpo de Cristo, pois isso contradizia tanto o propósito do sacrifício de Jesus quanto o princípio sob o qual ele foi realizado. A realidade da posição comum dos coríntios no Senhor não deveriam ser comprometida por mentalidades preconceituosas, divergentes e críticas. Então, aqui está falando exatamente o que eu falei há alguns segundos atrás, ok? Sobre dividirmos e não misturarmos matar a fome, comer, nos banquetearmos com um alimento, um evento, uma festa, e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é específica, tá? É só o pão e o cálice. Todos os irmãos juntos para celebrar e lembrar que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Por hoje é só, ficamos por aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a vós, Senhor.